Adriane Zardes, médica veterinária, conhecida muito aí pelo manejo sem nada nas mãos. Adriane, fica à vontade para se apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou super feliz em estar aqui. Fazia bastante tempo que eu queria conhecer a Tecnoshow. Então, muito obrigada a toda a organização aí pelo convite, pela confiança no meu trabalho, especialmente aí o Vanderlei, que não mediu esforços aí para que tudo desse certo. Bom, pessoal, eu sou médica veterinária, trabalho com manejo de gado já desde 2016, trabalhava antes com reprodução, venho de família também de produtores rurais, então a vida dentro de curral, digamos assim, já me acompanha, né, há muitos anos. O intuito, né, dessa palestra aqui hoje é comentar com vocês, então, né, alguns benefícios que um bom manejo dentro de uma fazenda pode trazer, falando em termos, né, de resultados, de produtividade e de parte, né, financeira também. Bom, pessoal, eu acredito que a maioria de vocês aqui já estiveram, né, aqui. Talvez não estiveram ainda, mas acredito que vão estar muito, né, nessa situação. Bem aqui, né, nesse lugar, né, junto com o gado, interagindo, né, com os animais. E não importa se são taurinos ou se são zebuínos, eles sempre vêm, né, eles sempre vêm até nós. Eles sempre querem nos ver. Toda vez que a gente vai trabalhar com gado, o comportamento que a gente vê neles, né, eles vindo até nós, querendo nos ver. Não é por agressão, não é agressividade, e na maioria das vezes também não é medo. Simplesmente eles querem se conectar, né, eles querem nos entender, digamos assim. E quando a gente entende isso, tudo começa a fazer muito mais sentido dentro da fazenda quando a gente fala em termos de manejo. Eu refleti muito sobre que mensagem eu gostaria de deixar, né, para vocês aqui com essa apresentação. E eu espero que não pareça muito simplório nem muito romântico para vocês, mas na verdade essa é a principal mensagem que eu gostaria, né, que ficassem para vocês. Eu gostaria que toda vez, né, que vocês estivessem de novo, né, com eles, vocês se lembrassem disso. Por favor, se lembrem disso. Então, pessoal, Nessa minha jornada aí, nesses meus 12 anos trabalhando como médica veterinária com gado, eu comecei realmente a perceber que quando a gente elimina na fazenda esses tipos de comportamentos, de ficar gritando, né, com o gado, é um pouquinho alto, se puder baixar um pouquinho, Rafael, o som. Quando a gente elimina esse tipo, né, de comportamento, de ficar gritando, ralhando com o gado, de ficar ameaçando o animal, escorraçando, né, o animal, ou mesmo, né, de ficar ameaçando eles com bandeiras, que muitas vezes só faz deixar o animal mais confuso. Vocês podem ver no vídeo claramente, né, um excesso de pressão, com animais extremamente confusos, né? O gado não entende nada, né, do que essas pessoas estão querendo com eles ali. Então, quando a gente elimina esse tipo, né, de comportamento e substitui isso por uma... Se você puder tirar o som agora, é até melhor eu deixar baixinho, Rafael. E a gente substitui isso por um manejo muito mais harmonioso, a gente começa a colher outros tipos de resultados na fazenda. Essa é uma fazenda aqui no Goiás, não está muito longe daqui, na região do Vale do Uvá. Essa fazenda chama Vale do Uvá. É uma fazenda que trabalha só com recria e engorda de bois, compra boi. Essa fazenda ela é criação bem extensiva mesmo, a pasto, engorda pasto. Então os animais eles vêm pouco no curral, né, mas como vocês podem ver, existe, né, uma harmonia muito bonita no manejo. Não é um curral fácil, né, de se trabalhar, é um curral grande, com compartimentos grandes, com porteiras no meio. Mas os manejadores trabalhando, se posicionando de forma correta, na distância correta também do gado. E eu quero que vocês percebam, né, que existe claramente uma conexão aí. Os manejadores não estão, né, escorraçando, brigando, ameaçando os animais. Mas eles estão sim, né, se comunicando, existe uma comunicação
entre o manejador e os animais. Alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, deixa eu tirar esse fio daqui antes que eu propie, né? Alguns pontos que eu queria que vocês percebessem aí durante esse manejo. Primeiro, vocês viram que em nenhum momento os manejadores vão para trás do gado. Eles estão sempre posicionados mais à frente, ou seja, dentro do campo de visão do gado. Eles estão sempre posicionados de forma que o gado possa enxergar a ele e a porteira ao mesmo tempo. Lembra que eu falei lá no início que o gado ele quer te ver? Isso é importante. Então, assim, se você não está enxergando o olho de um animal, é porque ele também não está te vendo. Então, você está posicionado de forma errada. Vocês podem ver que o tempo inteiro eles estão guiando o gado também, e não tocando. Ou seja, o que é guiando o gado? Trabalhando com a frente. A gente sabe que esse é um comportamento muito forte nos bovinos, né? Os bovinos eles gostam de seguir. Na natureza, eles são seguidores. Né? Quantas vezes a gente vê os lotes ali, né, um lote de animais rodando, né, tocando de roda, igual a gente costuma falar na fazenda, e nenhum animal desponta. E aí, de repente, quando um animal segue numa direção, o restante todo acompanha. Né? Então, esse instinto de seguir do bovino é muito forte. E quando a gente usa isso a nosso favor no manejo, ou seja, trabalha guiando à frente, tudo fica muito mais fácil. Então, ao invés de ir lá para trás tocar, a gente guia à frente. Olha ali, ó, basta ele passar o primeiro animal na porteira e aliviar a pressão que o restante acompanha. Então, essa é uma outra estratégia que a gente usa bastante. A gente trabalha com pressão e alívio, ou seja, a gente pressiona o animal, no momento que ele responde, que ele anda, que ele faz o que a gente quer, a gente alivia aquela pressão ali que está incomodando ele. O animal não gosta de ser pressionado, então ele sempre vai entender como um benefício, né, quando você alivia a pressão. E com isso você passa também a treinar o seu gado. Vocês podem perceber que a gente tenta usar o mínimo de pressão possível. Por quê? Para que eu vou gastar energia à toa, né? Para que esse cidadão às vezes vai estar com uma bandeira na mão, chacoalhando o braço, gritando, só para gastar energia, né? Você não precisa disso. Então a gente sempre tenta trabalhar com o mínimo de pressão possível. Vocês estão vendo uma pessoa só, né, fazendo o trabalho numa remanga, né, bastante grande e com extremamente eficiência, né? Então assim, a gente não precisa de muita pressão para trabalhar com gado, né, quando a gente realmente entende esse comportamento, né, dos animais. E essa era uma fazenda, pessoal, que vinha de um manejo muito mais agressivo. E simplesmente mudou do dia para a noite, eu posso dizer. Por quê? As pessoas mudaram o comportamento delas. E essas pessoas, elas tinham o mais importante, que era o quê? Conhecimento de gado. Vocês estão vendo, é uma equipe extremamente experiente, que conhece muito bem gado. Eles conhecem o comportamento de gado, porque eles convivem o tempo inteiro com esses animais. Então, para eles, é muito fácil, né, usar esse conhecimento que eles já têm de comportamento de gado a seu favor na hora de trabalhar com gado. E para isso, pessoal, a gente usa então esses conceitos, um pouco do que eu já comentei com vocês aqui, dessa técnica que a gente chama de nada nas mãos, né? Que às vezes parece um pouco estranho, né, para quem sempre trabalhou, né, em fazenda, né, sabe que a gente sempre teve o costume de levar algo nas nossas mãos quando a gente vai trabalhar com gado. Né? Mas isso, na maioria das vezes, só atrapalha você ter algo nas mãos. Acaba virando excesso de pressão, acaba, né, tirando a atenção, o foco dos animais para o seu corpo, que é a sua linguagem corporal, que é o que realmente importa. O que a gente busca, pessoal, com o manejo nada nas mãos, é fazer com que o gado ele se mova, ele trabalhe para nós, porque ele confia na gente, né? E porque ele enxerga a gente ali como um líder. E como vocês puderam ver no vídeo anterior, a gente tem uma grande vantagem quando trabalha com os bovinos, né? Primeiro, que é uma espécie extremamente fácil da gente conseguir ganhar confiança. Quem trabalha com gado no dia a dia sabe o quão rápido é você ganhar a confiança do lote quando você age da maneira correta com eles. E mais ainda é fácil da gente conseguir liderá-los justamente por esse comportamento na natureza deles serem seguidores. Então, tudo isso a gente tem que usar a nosso favor na hora de trabalhar com eles. E quando eu entendi, né, tudo isso, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com a técnica nada nas mãos e tudo isso começou a fazer, né, sentido na minha cabeça, eu comecei a perceber que o manejo ele pode ser uma ferramenta dentro da fazenda realmente para a gente melhorar os nossos resultados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Da mesma maneira que a gente pode investir, né, dinheiro numa tecnologia, num produto, numa suplementação, por exemplo,
numa vacina, num medicamento para ter um melhor resultado, a gente pode também investir tempo, né? Tempo cuidado, né, com os animais, para também colher melhores resultados. E eu queria, nessa apresentação, contar algumas histórias para vocês, né, que exemplifiquem isso. E a primeira delas é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, né, que é a questão das contusões de carcaça, dos hematomas, mas apesar de a gente falar muito tempo sobre isso, ainda é um grande problema dentro da indústria. O segundo ponto é no índice de prenhez, principalmente, né, de programas de ATF, né, de inseminação artificial em tempo fixo. Já está mais do que comprovado, né, na literatura o tanto que o estresse acaba afetando no sistema reprodutivo no resultado de prenhez. Então, alguns pontos que eu gostaria, né, de comentar com vocês, algumas dicas simples do que a gente pode, né, fazer no nosso manejo, no dia a dia da IATF, né, para colher melhores resultados. E também como outras dicas simples que podem tornar, né, o nosso manejo, além de mais harmonioso, mais seguro, o ambiente, fazer do curral um ambiente, né, melhor tanto para as pessoas quanto para o gado. Então, pessoal, falando, né, no primeiro ponto, em relação às contusões de carcaça, quem já esteve aqui acompanhando o frigorífico, né, já foi assistir abate, né, com certeza já viu esses hematomas lá na carcaça, né, que se formam toda vez que o animal toma uma pancada, né, seja alguém bateu nele, seja ele trompando um animal do outro, seja batendo, né, nas porteiras, na própria carreta, né, principalmente as porteiras, né, dos caminhões que a gente tem aqui no Brasil, acaba que provoca muito essas contusões. E isso é um problema, obviamente, porque essa carne não vai para o consumo, né? Se perde na indústria e a gente deixa de receber por ela. Parece pouco, mas, né, num volume grande se torna muito. E é isso que eu queria mostrar, esses resultados, tanto que eles chamam a atenção. Mas, enfim, o que a gente mais escuta andando por aí é culpar o caminhoneiro, né? Não, mas aqui sempre a culpa é do transporte. O caminhoneiro usa excesso de choque, a estrada é ruim, enfim, N problemas que a gente fica, né, culpando os outros. Realmente, 60% dessas lesões que chegam no frigorífico, elas acontecem no transporte. Mas não, o que eu acho que é importante a gente entender é que mesmo essas lesões que ocorrem no transporte, também tem certa responsabilidade nossa, de quem está manejando esses animais. Porque se antes de eu colocar dentro de uma carreta o meu aboiado, ela está nervosa, está agitada, está correndo, o que acontece com o animal quando ele corre, pessoal? O batimento cardíaco acelera, libera na corrente sanguínea adrenalina, cortisol, o animal fica agitado, obviamente. E aí, na hora de entrar dentro da carreta, né, ele vai entrar de 2, ele está correndo, ele está nervoso, ele vai tentar entrar de 2, vai se bater, ele vai estar nervoso, ele vai ter mais dificuldade de enxergar a porteira que ele tem que passar, que na maioria das vezes ainda é no meio das carretas, né, para ajudar a dificultar um pouquinho mais o nosso trabalho. E aquele animal fica ali rodando e aí acaba que o caminhoneiro acaba usando o excesso de choque e vira, né, um ciclo vicioso. Um animal que entra na carreta andando, entra no passo, você não vai ter problema, pode ter certeza de fazer ele enxergar a porteira, né, e dele passar na porteira e se acomodar ele nos compartimentos da carreta. Então não adianta só a gente culpar o caminhoneiro, a gente precisa fazer o dever de casa, a gente precisa ter os nossos animais calmos e tranquilos, né, na hora do abate. E isso, obviamente, a gente tem que criar desde que os animais entram na fazenda. Não é no dia do embarque que você vai resolver o problema, né? Desde o animal chega na fazenda, no primeiro manejo que ele vai ter no dia a dia, a turma, né, andando nos pastos, parando o rodeio, ajuda demais a acalmar, né, a boiada, a prática de parar o gado, né, no canto, frequentemente, e principalmente depois na hora do manejo do embarque. Então, pessoal, vou contar para vocês uma história, né, de um trabalho que a gente fez recentemente, lá num confinamento em São Paulo. Foi um trabalho de doutorado, né, de uma zootecnista, Daniela Cotrim, e foi um trabalho que trouxe, né, uma surpresa até bem grande para nós, né, a gente teve até vários aprendizados durante esse trabalho, mas o que a gente, a pedido, né, da gerência, a gente queria mostrar o benefício que você ter mais cuidado simplesmente no embarque, né, com os animais, e isso envolvia o manejo na hora do embarque e também a entrada dos animais no caminhão, ou seja, evitar o uso do choque. No caso lá, a gente até não usou o choque.
Então a gente pegou os 715 animais, eram eles estavam divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, ele foi manejado no dia 0, no dia 1, digamos assim, no primeiro dia, pela equipe da fazenda. A gente nem pisou no curral, ficou outras pessoas que estavam, né, cuidando de alguns parâmetros que a gente precisava coletar ali, e a fazenda trabalhou da maneira como ela estava acostumada. Vale ressaltar que o manejo nesse confinamento não era ruim, tá? Não era um manejo agressivo de maneira nenhuma. Eles usavam bandeira, usavam cavalo, e os animais corriam bastante, mas ninguém batia em gado, nada disso. Mas os animais ficavam bastante agitados. E na hora de entrar no caminhão, era um costume normal de 99% das fazendas. O caminhoneiro chega, encosta o caminhão, tira o bastão de choque e fica com ele ali na mão. Qualquer animal que dá qualquer paradinha, eles já, né, tinham o costume de acabar utilizando o choque. E aí, depois a gente acompanhou o abate, né, desses animais no frigorífico. Inclusive, né, o mesmo dono do confinamento era dono do frigorífico, então com isso a gente conseguiu ter bastante liberdade para trabalhar dentro da indústria, e a gente conseguiu coletar toda aquela carne, todos aqueles hematomas, toda aquela toalete que foi feito na carcaça. E no dia seguinte embarcou outros animais, onde eu junto com a equipe trabalhamos lá atrás, manejando o gado com a técnica nada nas mãos, ou seja, tentamos manter o gado mais calmo possível, para entrarem já na carreta mais calmos, e na própria carreta a gente não utilizou o choque. No caso, a gente entregou para os caminhoneiros uma bandeira, para que se o animal parasse dentro ali próximo da carreta, ele precisasse aumentar a pressão para esse animal andar, ele utilizasse essa bandeira. E primeiro, um resultado que surpreendeu bastante a equipe, é que a gente conseguiu reduzir em 43% o tempo de embarque. E esse era uma desculpa que a turma usava, assim, falava que não ia funcionar. Vai ficar mais demorado o embarque se não usar o choque. O embarque vai ficar mais demorado se não usar, né, a bandeira. Muito pelo contrário, né? A gente quase cortou pela metade o tempo que demorava para embarcar cada carreta. E é uma coisa óbvia, se o gato é mais calmo, ele vai dar muito menos trabalho e o negócio vai girar muito mais rápido. Embora às vezes a gente veja os animais andando e tenha a impressão de que o negócio está mais devagar. Mas no relógio foi mais rápido. E o outro resultado interessante que a gente teve foi em relação ao peso dos hematomas. A gente teve sim uma redução no número de hematomas, mas não igual a gente, né, imaginava. As carcaças até continuaram mesmo trabalhando com o nada nas mãos e sem choque, com uma certa presença de hematomas. Mas o que mais chamou a atenção foi o peso das lesões, né? Esse foi o número que mais nos chamou a atenção. Enquanto no manejo tradicional cada lesão pesou em média 700 gramas, a que se trabalhou, né, com nada nas mãos e sem choque, pesou 385 gramas. Então, assim, a gente pensou muito sobre isso e lá na hora o que a gente percebia que acontecia? Um animal que toma um choque, ele dá um pulo para frente. No momento que ele dá um pulo para frente, ele bate com toda a força na porteira. Então, assim, tinha muita lesão na frente ali, na região da paleta, na região do pescoço, principalmente por causa dessas batidas de porteira. Acho que até eu tenho foto de uma aqui na sequência. Ups. Bora, filho. Passa ali pra mim, por favor. Só que eu elogiei meu passador de slide, agora ele tá com lag. Põe na foto das 2 carcaças que tem aí, por favor. Aí. Então, essa primeira carcaça, né, é justamente um animal que provavelmente tomou um choque ali. Pode pôr as carcaças, Maurício, por favor. E essa segunda, né, é as lesões que a gente via no outro lote. Ainda tinha certas contusões, mas muito menos profundas, elas eram muito mais superficiais. E uma coisa que a gente percebeu que a gente ainda poderia melhorar era que quando o caminhoneiro ele usa a bandeira dentro da carreta, na hora que ele colocava a bandeira dentro da carreta, né, para pressionar um animal, ele já entrava com aquela bandeira. E os outros animais que estavam atrás, tudo acabavam, né, se esbarrando para os lados. E isso acabava acontecendo, né, essas contusões. Mas com certeza muito menores do que aquelas causadas por um animal nervoso e um animal que ainda tomou um choque. E aí, quando a gente foi ver isso aí, né, nos números, né, do frigorífico, a gente percebeu que no primeiro dia
se perdeu 273 quilos de carne. E no segundo dia, 141 quilos de carne, ou seja, uma redução de 51%, o que significou deixar de perder de um dia para outro, né, quase R$3.000. Então, assim, aquele investimento que eu não vou falar nem de tempo, porque foi mais rápido, né, mas simplesmente aquele cuidado, aquela preocupação a mais na hora do embarque, ela gerou praticamente, né, se deixou de perder quase R$3.000. E se a gente extrapolar esses dados, né, para um mês, isso vira uma economia de quase 40 mil, e no ano, né, no volume que aquele confinamento em questão ele abate anualmente, praticamente, né, R$474.000. Então é dinheiro pra caramba, e esse dinheiro a gente não enxerga ele indo para o ralo, pessoal. E existe, né, óbvio que não é, às vezes, nessas proporções em todas as fazendas. Esse experimento, inclusive, era com novilhas, e logo eles percebiam que as novilhas elas eram muito mais ligeiras, elas corriam muito mais, né, do que os bois. Mas independente da quantidade, esse é um problema que existe, acho que em praticamente quase todas as fazendas, e muitas vezes a gente negligencia. Hoje, com os acompanhamentos de abate, né, que acho que está se tornando cada vez mais frequente, a gente tem conseguido enxergar mais esses números, né, e os próprios confinamentos, as próprias fazendas de engorda têm percebido, né, o tanto que se perde no dia a dia com isso aí. E aí, mudando, né, do boi e indo para a vaca, pessoal, né, quando a gente tem um manejo em dia de reprodução, um manejo tranquilo, né, com vaca andando no curral, isso aí era um dia de ATF, um dia de inseminação, inclusive, numa fazenda lá no Pará, uma fazenda que tinha um manejo relativamente convencional, né, usavam pau, usavam bandeira normalmente no dia a dia para trabalhar com os animais. Essa era a primeira vez que tanto essa vacada quanto esses animais estavam trabalhando, tanto essas vacas quanto esses manejadores estavam trabalhando com a técnica nada nas mãos. Como é vaca, né, e vaca multípara, né, que está e que participa, né, de programas de ATF, elas estão frequentemente no curral, então normalmente elas já são mais calmas. Então basta você acertar o manejo, né, que você vê esse comportamento, né, das vacas andando no curral. Você vê um nível praticamente zero de estresse aí, e zero, né, de cansaço para a equipe também. Então o gado ele ficava naquela espera principal, daquela espera isso as vacas. Então a gente colocava na seringa 5 a 6 vacas e na pré-seringa 2 vezes, né, o que cabe dentro do tronco. Com isso nunca faltava animais lá na frente e os animais, né, estavam sempre caminhando ao passo, né, tranquilos. E se vocês observarem lá atrás, as vacas que estão já inseminadas, elas já saíam direto para a remanga e encontravam seus bezerros. Esse é um outro ponto importante que as fazendas esquecem. Não se dão conta do tão grave que é quando você coloca a vaca apartada do bezerro. Muitas fazendas fazem isso, mantém a vaca de um lado e o bezerro do outro, até o fim do manejo, para depois juntar. Por quê? Porque às vezes precisa fazer alguma coisa nos bezerros, curar um bezerro, às vezes precisa contar, ou às vezes não quer soltar junto para não machucar na porteira, enfim. Ou às vezes simplesmente porque sempre foi feito assim, né? Na maioria das fazendas você pergunta por que o cara olha e fala, não, porque aqui a gente sempre fez assim. E lembra que uma mãe, enquanto ela está longe do filho, pequeno principalmente, ela não fica tranquila, né? Imagina uma mãe numa festa, com uma criancinha ali pequenininha de 1 ano, 2 anos, você acha que ela larga o filho para lá e sai para o outro lado? Ela fica na volta, ela fica ali, né, cuidando. Né? Então, tu imagina a vaca escutando o bezerro dela gritando e no meio daquela confusão de gente dentro do curral. Ela vai continuar em alerta, ela vai continuar produzindo todos aqueles hormônios, né, do estresse que a gente não quer na corrente sanguínea no dia de um manejo reprodutivo. Então, por isso que é extremamente importante a vaca sair do tronco e já encontrar o bezerro. O bezerro já vai mamar, a vaca já vai ficar tranquila e, de preferência, numa remanga. Né? Se eu tiver a opção no meu curral de ter uma remanga ou um piquetinho do lado, muito melhor, porque daí eu não fico fazendo, né, pisoteio em curral sem necessidade e o gado fica o mais longe possível também do movimento. Então, pessoal, quando a gente já sabe, isso já está há muito tempo descrito na literatura, que quando a gente tem manejos com muita pressão, como aconteceu aí, essas vacas já entraram na base da pressão aí dentro. Segundo, vocês podem ver, né, que o gado está amontoado aí, ele tá com uma lotação muito grande. Né? Você vê que a vaca ela tenta sair, ela nem consegue, dá para ver a agonia dela de tentar sair e não conseguir. Já é um segundo fator de estresse. E terceiro é
o tempo que ela vai ficar, né, dentro dessa parte seringa tronco-brete. Imagina que aí tem, sei lá, 30 vacas. Até, se eu estou inseminando uma por uma, isso inclusive era um dia de inseminação, se eu estou inseminando uma por uma lá na frente, vamos dizer que eu estou demorando em torno de 1 minuto por vaca, né, para inseminar. Até a última que entrou aí, entrar no tronco, se passou 20, 30 minutos. E ela ficou 20, 30 minutos ali sob estresse, liberando cortisol, sem necessidade nenhuma. Então, pessoal, né, por que isso é ruim? Porque quando o animal está sob estresse, ele libera esse hormônio, o cortisol, que é o hormônio do estresse na corrente sanguínea, e o cortisol ele acaba inibindo a produção do GNRH, que é um hormônio extremamente importante para IATF. Por quê? Quando a gente vai fazer um protocolo de IATF, a gente traz a vacada no curral para injetar uma série, né, de hormônios para que elas entrem em cio no mesmo período. Acontece que, se as minhas vacas tiverem nível de cortisol diferente na corrente sanguínea, eu não vou ter uma produção parelha de hormônios e eu não vou, obviamente, ter uma boa sincronização no meu cio. E isso, obviamente, vai afetar o meu índice de prenhez. Por isso que é tão importante que as nossas vacas andem no curral em dia de manejo reprodutivo. Para mim, o melhor parâmetro para você ver a qualidade de um manejo é olhar lá atrás. Como é que seu gato está se comportando? Seu gato está no pasto? Seu gato está correndo? Né? Então, acho que é o melhor indicativo que tem. Mas o melhor lugar para a gente mensurar isso aí, com certeza, é na saída do tronco. Né? A gente já se usa esse parâmetro há bastante tempo. Esse, inclusive, é um trabalho da CriaFert, uma empresa aqui do Goiás. Foi feito já há bastante tempo, 2013, 2014, que mostrou justamente que os animais que saem correndo do brete, as vacas que saem correndo do brete, elas emprenham, né, muito menos do que aquelas que saem andando. Você vê uma diferença aí de praticamente 47%, uma redução, um aumento de 47%, né, de prenhezas que saíram correndo para as que saíram andando. E nas primíparas, essa diferença ainda muito mais marcante, né? De 30% saiu para 61% de prenhez. O que acontece é que, às vezes, olhando esses números, pessoal, a gente esquece de pensar o porquê que essas vacas saíram correndo de dentro do tronco. Às vezes, as pessoas associam isso muito a temperamento. Vocês viram que eu escrevi lá comportamento versus taxas de prenhez. Então, inclusive, até a primeira vez que o Ricardo, da CriaFert, ele me trouxe esses números, né, ele me falou: Adriane, se eu pegar aquelas vacas, então, que saem correndo do brete, e eu descartar elas do meu rebanho, eu vou ter um rebanho mais calmo, eu vou ter um melhor resultado de prenhez. Eu falei: espera aí, comportamento é diferente de temperamento. O que você tem que entender é por que essas vacas estão saindo correndo. É porque elas são loucas ou porque alguém está deixando elas loucas lá atrás? É muito fácil a gente colocar a culpa na vaca, né, pessoal? Mas, na maioria das vezes, quando a gente muda o comportamento das pessoas, a gente muda também o comportamento do gado. E aí foi isso que a gente tentou mostrar num outro trabalho que a gente fez em 2017, num outro cliente deles. Só mostrando a continuação do trabalho aqui, já me adiantei. Mas, na época, eles mediram o custo de prenhez naquela propriedade, e eles viram que aquelas vacas que saíram correndo do brete, elas tiveram um custo por prenhez de R$ 168. Isso na época que um custo de uma IATF era 50, hoje é bem mais que isso. E a vaca que saíam andando, o custo de prenhez, né, foi só R$ 75. Né? Então, imagina o impacto isso, né, numa fazenda, principalmente, né, numa fazenda grande que faz bastante IATF. Então, voltando, né, a gente foi para essa outra fazenda, outro cliente deles que também fazia bastante IATF, para tentar mostrar que, quando a gente realmente mudava o comportamento das pessoas, a gente conseguia mudar o comportamento do gado. Quando a gente chegou nessa fazenda, né, o que a gente percebeu? Não que o manejo fosse ruim, de maneira nenhuma. Né? Até a equipe ela já tinha passado por vários treinamentos de manejo racional. Só que o gado corria o tempo inteiro. Você via as vacas correndo o tempo inteiro dentro do curral. Desde a hora de entrar no curral, na hora de apartar a vaca de bezerro, era uma confusão de bezerro correndo para um lado, vaca para o outro, e na hora de entrar no tronco da mesma maneira. Dá para ver, pessoal, né, que a sujeira, tanto que essas vacas estão sujas. Né? Por que elas estão sujas, pessoal? Porque elas estão correndo. A lama lá é inevitável dentro do curral. Né? Eu fiquei 15 dias nessa fazenda, choveu 13 dos 15 dias. Mas, assim, elas estão sujas porque estão correndo. E se elas estão sujas, né, imagina a equipe também no final do dia como é que ficava, né, lavada de barro. E aí, na época, até comentei com o gerente, né, da fazenda, nesse primeiro dia,
que assim, o manejo era bom, mas é que a vacada corria demais, que a vacada tinha que andar no curral. E ele falou assim, não, você não está entendendo, aqui a gente semina 8.000 vacas em 3 meses, aqui eu tenho 4 lotes todo dia no curral, 2 de manhã e 2 à tarde, aqui ninguém tem que tirar o pé do chão, não tem essa de andar não, senão não faz o serviço. Né? E aí eu falei, não, eu entendo a sua preocupação, mas o que determina o tempo de serviço é o fluxo lá na frente, não lá atrás. Né, se eu tiver sempre pelo menos uma vaca esperando para entrar dentro do tronco, dentro do brete, né, lá atrás é um reloginho. Aí foi isso que a gente tentou mostrar para eles. Então, no dia do D0, de 6 lotes que a gente acompanhou, a equipe trabalhou da maneira que eles estavam acostumados a trabalhar, e a gente simplesmente coletou o sangue desses animais na hora que eles foram colocar o implante. E entre o D0 e o D9, a gente fez, né, o treinamento da equipe para trabalhar com a técnica nada nas mãos. E aí vocês já podem ver, né, um manejo bem diferente, um comportamento da vacada bem diferente. As mesmas vacas agora, né, andando no curral, isso de um manejo para outro, em menos, né, de uma semana. Esse cidadão aí do vídeo, inclusive, ele chamava Zé Douglas, e o gerente tinha comentado que ele não ia ficar na fazenda, ele estava em período de experiência e não ia ser contratado porque ele era ruim de serviço. E ele não era ruim de serviço, ele só era calmo, extremamente calmo. E quando ele estava lá atrás, o gado ficava igualzinho a ele, calmo e tranquilo. E foi bacana, porque ele foi o que melhor trabalhou com a técnica e que depois ele acabou ficando bastante tempo, né, na fazenda. Vocês podem ver o gado agora já bem mais limpo. Então, só de ver, né, a turma mais calma, o gado calmo, isso já tinha valido a pena. Né? Obviamente, a gente tinha que manter o mesmo tempo de serviço, né, porque se eu acho que eu atrasasse em meia hora cada lote lá, acho que quem ia me pôr para correr com as bandeiras de lá ia ser o gerente. Né? Então, foi importante a gente manter o mesmo tempo de serviço. E a gente conseguiu, inclusive, fazer até alguns lotes mais rápidos do que eles eram acostumados. E o que a gente fez foi, novamente, né, na hora de tirar o implante, de coletar o sangue, né, das mesmas vacas. E ver, depois, mandou esse material para o laboratório, e ver o nível, né, de cortisol. E aí, né, vocês podem perceber nesse gráfico aqui da direita, né, que a gente conseguiu reduzir ali em verde o nível de cortisol de 80% das vacas. Teve 20% que ainda permaneceu com cortisol alto, ou aumentou. Provavelmente por algum problema que deu lá atrás, mas 80%, ou de vacas que realmente já eram mais nervosas. Mas a gente conseguiu diminuir o cortisol de 80% das vacas. Então, pessoal, o que eu quero, né, dizer com isso é que, às vezes, a gente foca muito nas fazendas de cria, né, na seleção de animais com temperamento melhor, mas a gente esquece do comportamento, a gente esquece de melhorar o manejo. E não adianta a gente querer fazer seleção, querer tirar, né, vaca brava do lote, digamos assim, se a gente não melhorar o nosso manejo lá atrás. Você está fazendo uma coisa, inclusive, ruim. Você está tirando, às vezes, aquele temperamento do Nelore, que é extremamente importante. Nelore tem que continuar sendo Nelore. Né? A gente tem aí no campo bastante ameaças, digamos assim, né? E esses animais, né, eles estão soltos lá, então essa sensibilidade do Nelore é incrível. E se a gente souber trabalhar com ela, se a gente souber trabalhar na distância correta de cada animal, a gente consegue minimizar, né, os efeitos, às vezes, desse temperamento um pouco mais arredio. Então, acho que é muito mais importante a gente focar no treinamento da equipe, às vezes, do que na própria, né, seleção da vacada. Esse é um outro trabalho que a gente fez na Bolívia, num outro cliente nosso, onde a gente mediu a taxa de cio das vacas que foram manejadas da forma convencional da fazenda versus as vacas que foram trabalhadas com manejo nada nas mãos. Nesse caso, a nossa equipe da Personal Pack conduziu os manejos do nada nas mãos e a fazenda conduziu os manejos, né, da forma tradicional. Então, eram pessoas diferentes, né, trabalhando o tempo inteiro com os mesmos lotes. A gente trabalhou em 2 dias, de manhã e à tarde, foram 4 lotes, e alternou entre manhã e tarde para não ter efeito, né, do período também. Então, no primeiro dia de manhã, foi a equipe da fazenda que fez todos os manejos, D0, D9 e inseminação, e no grupo 2, à tarde, a equipe da Personal Pack que fez todos os manejos naquele lote. E, no dia seguinte, né, inverteu. De manhã, a equipe da Personal Pack no lote e, à tarde, o outro lote com a equipe da fazenda. Né, e aí a gente teve também, né, uma diferença bem grande na incidência de cio. Então, a gente pode ver ali as vacas que foram trabalhadas, né, com nada nas mãos, tiveram 63% e 68% de incidência de cio, contra 57% e 59% daquelas do manejo tradicional.
Deu diferença estatística, eu tenho até que colocar o gráfico atualizado, que foi feito depois, mas deu diferença estatística dos 2 lotes, né, em vermelho para os lotes em azul. Bom, pessoal, então, alguns pontos, né, que eu acredito que são importantes, né, no protocolo de ATF, falando em termos de manejo. Primeiro, rotina é extremamente importante para gado, todo mundo sabe disso. Então, é importante você ter um padrão, fazer sempre as coisas da mesma maneira, e não mudar cada dia, né, cada lote, né, ou cada vinda no curral, trabalhar de uma forma ou seguindo uma sequência diferente. Então, o que eu gosto de fazer, pessoal? A vacada chegou no curral. Primeira coisa, dá 15 minutos para a vacada, para ela encontrar o bezerro dela, o bezerro mamar, aquele cortisol, aquela adrenalina, né, que foi liberada na condução até o curral, né, seja absorvida pelo organismo. E aí sim você começa a apartar a vaca de bezerro. O aparte das vacas dos bezerros, não importa como você faz, né, se é a cavalo, se é a pé, se é em apartador aéreo, se é na porteira, se é aquelas porteirinhas de bezerro, não interessa, desde que ele seja bem feito. O que é um aparte bem feito? Vaca, bezerro andando, né, sem confusão. E um erro que a gente vê, que a primeira coisa que quando todas as fazendas que eu chego, que eu falo, quando você vê 4, 5 pessoas ali no meio das vacas para apartar. Vai toda a turma para fazer o aparte de vaca de bezerro. E aí você vê as vacas extremamente confusas, sem saber para qual olhar. E na maioria das vezes as vacas já são super bem treinadas, elas sabem aonde elas têm que sair. E a bezerradinha também, se já for mais zerada, já tiver, né, passado por outros manejos, já sabe qual porteiro eles têm que passar também. Então tira toda essa galera e deixa só um na porteira e no máximo mais um ali para ficar ajudando a escoar a vacada. 2 é mais do que suficiente, não precisa mais do que 2 pessoas para apartar a vaca de bezerro, mais do que isso atrapalha. Depois, né, do aparte, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é passar os bezerros por dentro desse sistema, né, seringa, tronco e brete. Né? Isso para quê? Justamente para treinar os nossos bezerros. Né? E essa é uma palavra, pessoal, que eu venho usando cada vez mais, né, treinar gado. Por que não treinar o nosso gado? Né? Se a gente treina nossos cavalos, treina nossos cachorros, por que não treinar nossa vacada? Por que não treinar nossos bois? Né? Cada oportunidade que a gente tem de interagir com esses animais é uma oportunidade que a gente tem de ensinar alguma coisa ali para eles. Né? E o gado ele tem a mesma capacidade de aprender de um cavalo. Né? Basta a gente saber treinar, basta a gente saber como ensinar. Então, uma coisa que ajuda muito em fazenda de cria, e que todas as fazendas que adequam a essa estratégia nunca mais para de fazer, é o que a gente chama de escolinha de bezerros, né? Que é esse treinamento. Apartou as vacas dos bezerros, pega os bezerrinhos desde a primeira vez que eles vêm no curral, ali com 30 dias, e passa eles ali por dentro do sistema seringa, tronco e brete. O que isso vai ajudar, pessoal? Primeiro, nos próximos manejos dele, eles praticamente não vão te dar trabalho. E segundo, se eu não fizer isso agora, né, nesse momento, qual que vai ser a primeira vez que um bezerro vai vir no tronco, moçada? Nas vacinas, né? Na desmama, dependendo da fazenda. Né? A maioria das fazendas vacina ali, a bezerradinha com 4 meses. Né? E aí a primeira vez que o animal vai entrar no tronco, que é um ambiente, né, escuro, estreito, ou seja, é algo totalmente diferente para esses bezerros, é justamente quando ele vai receber a vacina. E aí, por ser algo diferente, estranho, né, esse animal já fica mais nervoso, ou seja, já libera o tal do cortisol ali na corrente sanguínea. E fora isso, você imagina a situação do bezerro, ele está ali, acompanhando, né, o coleguinha dele que vai na frente. E aí, de repente, você pega e pá, fecha a porteira na frente dele. Né, entrou um no tronco, você pá, fecha a porteira. Onde você fecha a porteira na cara de um bezerro, você acha que ele entende o quê? Né? Pô, saída não é para cá, né? Vou voltar. E aí, a hora que ele é pequeno, ele vira ali no tronco, e aí já vira aquela confusão que a gente vê na maioria dos manejos, né, em vacina de bezerro, é aquela confusão, o bezerro virando no tronco, o bezerro por cima do outro, e puxa daqui e vai de lá, e o nível de cortisol vai lá em cima. E aí, como eu falei, né, justamente você vai ter que fazer a vacina naquele animal, naquele momento, quando ele está com todo aquele estresse. E a gente sabe, pessoal, já, né, tem muitos trabalhos na literatura mostrando o tanto que o estresse influencia no resultado de uma vacina. Então, assim, de maneira bem simplista, para explicar um pouco o porquê disso, porque eu acho que é importante a gente entender isso.
Claro que assim, o sistema imunológico nosso, né, e dos animais é muito mais complexo do que isso, tem muito mais coisa envolvida, mas de forma bem simples, né, as células de defesa do organismo que produzem os anticorpos, que é o que deixa os animais protegidos, né, contra aquela doença, são produzidos, né, pelas células que ficam, as células de defesa do organismo que ficam circulando nos vasos sanguíneos. Essas células ficam dentro dos vasos. E quando a gente injeta uma vacina num animal, a maioria delas a gente injeta no espaço subcutâneo, né, ali na tábua do pescoço, embaixo do couro do animal. Então, essas células de defesa elas precisam sair do vaso sanguíneo para vir aqui para onde eu injetei, na região onde injetei a minha vacina, para produzir, entrar em contato com a vacina e produzir, né, o tal de anticorpo. No momento que eu tenho um animal que está sob estresse, né, ele libera aquele nível alto de cortisol na corrente sanguínea. Um dos efeitos desse cortisol é acabar fazendo uma contração no vaso sanguíneo, e com isso, né, aquelas células já não conseguem mais sair do vaso sanguíneo. Né? Essa contração do vaso acaba diminuindo aqueles espaços, né, que essas células podem passar, e, consequentemente, tem poucas células de defesa entrando em contato com a minha vacina, e, consequentemente, tem um pouco anticorpo sendo produzido. E quando a gente fala numa fazenda de cria, pessoal, qual que é a vacina que a gente faz nas fêmeas de 3 a 8 meses de idade? Brucelose. Quantas doses de brucelose uma vaca toma na vida dela? Uma, né, pessoal? É uma única dose que você tem ali para deixá-la protegida contra a brucelose. E aí, na maioria das fazendas, quando você vai ver essa bezerra tomando essa dose, ela está o quê? Nervosa, assustada, morrendo de medo e nível de cortisol, adrenalina lá em cima. Então, vai ter um efeito muito grande na sanidade dos nossos bezerros também, além de facilidade e tempo de manejo, quando a gente adere a essa prática da escolinha de bezerros, digamos assim. Bora, filho. Agora passou lá para o final. Maurício, volta para mim, por favor. Pode voltar, pode voltar. Aí, vai um agora, mais. Mais um. Mais um? Não, adiante, desculpa. Põe no vídeo, no primeiro vídeo aí. Aí. Então, pessoal, essa é uma fazenda, né, um exemplo para vocês de uma fazenda ali no Araguaçu, no Tocantins, próximo aqui na divisa com Goiás, que trabalha já com nada nas mãos desde 2018, se eu não me engano, e ela faz a escolinha de bezerros. Então, é justamente o que os meninos estão fazendo aí, eles estão apartando as vacas dos bezerros e depois vão fazer a escolinha. Esse era um dia de inseminação, então essa bezerrada lá, eles usam protocolo de 4 manejos, então essa bezerrada já tinha passado no tronco no dia do D0, no dia do D7, no dia do D9, era a 4ª vez que eles estavam vindo no curral. E lá eu costumo falar que eles matam 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque enquanto eles estão apartando, eles já estão fazendo a escolinha na bezerrada. Vocês estão vendo que o aparte ele é feito na porteira, atrás da seringa. Então, a bezerrada que fica para trás, a gente já escoa ela por dentro do tronco. Um ponto importante, pessoal, da gente falar aí, é que, nesse momento, é importante você revisar a bezerrada, ver se tem algum animal que precisa ser curado, né? Se tem algum animal com bicheira, enfim, com diarreia, que precisa receber qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de medicamento. Por quê? Porque daí você já vai fazer aí, ó, dentro da seringa, se ele for novinho, ou se ele já tiver, né, mais esperto, um pouco mais pesado, você faz ali dentro do brete de contenção mesmo. Não tem aquela loucura de ficar depois, né, laçando o bezerro, aquela confusão, aquela bagunça. Já aproveita para fazer nesse momento. Por quê? Lembra que a sua bezerrada tem que ficar pronta, né? Por quê? Porque a sua vacada vai, na hora que for inseminada, já entrar em contato direto com eles, né? Então, é importante seus bezerros já ficarem prontos antes de manejar a vacada. Terminou, né, de apartar as vacas dos bezerros, aí você continua o manejo. Só para vocês verem a diferença, aí já é no dia da desmama, já era em junho, né, quando foi desmamar os lotes, e aí vocês podem ver, né, o tanto que o gado já é ensinado. Aí a gente já coloca, né, bem mais vacas, porque a bezerrada já tá firme, né, já está esperta e não tem o barro, né, para atrapalhar, que é uns cuidados que a gente tem que ter, né, quando está trabalhando com o bezerrinho novo. Você vê que uma pessoa só fica ali na porteira chamando, né, a vacada. E aí a sequência é o mesmo, né? Terminou,
saiu as vacas, a bezerradinha já escoa para dentro da seringa e já passa por dentro do tronco. E vocês vão ver que eles vão sozinhos, tudo treinadinho já. E aí eles já tinham até recebido todas as vacinas, eles já iam ser desmamados, lá a gente já faz as vacinas, primeira e segunda dose antes da desmama, então aí era simplesmente só pegar o número, né, e pesar. Aí você vê a bezerrada, ela sabe que ela tem que sair para frente, ela não fica, né, rodando ali atrás. E aí, pessoal, na hora, né, do manejo em si da bezerrada, né, você vê a bezerrada extremamente calma, extremamente tranquila, né, e com certeza, né, uma resposta vacinal vai ser muito melhor, além da própria eficiência do trabalho. Segurança, né, menos acidentes e tudo mais. Um ponto importante, pessoal, de falar, né, sobre essa fazenda é que, eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas ela tinha ali dentro da seringa um apartador aéreo, antes da entrada da seringa na pré-seringa. Antes, quando a gente começou a trabalhar lá, o gado, aí era o apartador, a vacada era apartada dos bezerros nesse apartador. E isso acabava virando um problema, porque as vacas, elas, quando tinham que vir na seringa, elas ficavam procurando a porteira do apartador. E aí acabava que elas rodavam muito ali atrás. Por isso que a gente mudou e passou a fazer o aparte lá atrás, para diminuir esse comportamento dos animais. Mas olha aí que beleza, né, de manejo de bezerro. Você não vê um bezerro montando por cima do outro, você não vê um bezerro querendo voltar, né, e os bezerros entrando no pasto e saindo no pasto de dentro do brete. Isso por quê? Porque eles foram treinados. Né? Quantas vezes esses bezerros passaram por isso? Né? Eles sabem já que a saída é para frente. De novo, pessoal, o que se investiu aí? Tempo, simplesmente isso. Quanto de tempo? 5 minutos para passar uma bezerrada, pica corrida dentro de um tronco, 5, 8, dependendo da sua estrutura, né, dependendo do seu curral. Quanto, né, se o curral for simples, bezerrada passa rapidão, às vezes um curral muito cheio de curva, mais complexo, você vai demorar um pouquinho mais de tempo na primeira vez. Mas depois, né, a bezerrada aprende e nunca mais te dá trabalho. E lembra, né, que essas bezerras, elas vão ser as vacas de amanhã, né, então elas já estão sendo treinadas, vai ser os seus bois da fazenda, então realmente eles provavelmente nunca mais vão te dar trabalho dentro de um curral. Bom, pessoal, então assim, esses são os principais pontos, né, que eu queria trazer para vocês aqui, né, realmente de mostrar como seguir algumas estratégias simples de manejo, investir um pouco de tempo e de cuidado, pode melhorar os resultados, tanto produtivos quanto financeiros de uma fazenda. E, por último, né, só trazendo algumas reflexões que eu acho que é importante, a gente tem, né, um costume, né, de fazenda de ficar muito preocupado com o tempo, né, principalmente em curral. Isso já é uma cultura que a gente, infelizmente, passa muito para os nossos funcionários. Né. Eles ali, qual que é a preocupação? É fazer rápido, não é fazer bem feito. Né. A maioria das fazendas elas estão extremamente preocupadas com o relógio, tem que fazer rápido. E, para mim, pessoal, o foco tem que ser a qualidade. Quando eu vou trabalhar num curral, você esquece o relógio. Se eu tiver que demorar 5 horas para passar os 100 animais, eu vou demorar 5 horas. Mas eu vou fazer um bom trabalho, eu vou fazer bem feito. Por quê? Porque da próxima vez que esses animais vierem no curral, ele vai me demorar muito menos tempo, vai ser melhor, e vai ficando cada vez melhor. E muitas vezes a turma fica extremamente preocupada, né, com o tempo e se esquece da qualidade, e acaba, né, que vira uma confusão e o tempo acaba sendo muito maior. Então, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem para a nossa turma, que a preocupação é fazer bem feito, é para fazer com qualidade. O tempo é consequência. Né? Acho que a gente tem que ter essa mudança de foco. Segundo, pessoal, né, manejo, para mim, é cultura. Tá? E a cultura numa fazenda, ela vem de cima para baixo. Você não muda a cultura de uma fazenda pelos funcionários. Você tem que mudar lá em cima. Ou seja, se eu vou numa fazenda para dar um treinamento e o dono, o gestor, enfim, o gerente, não está junto ali no curral, né, na teórica, enfim, não está junto do treinamento, eu sei que o negócio não vai para frente. Vai passar um mês, a turma vai trabalhar bem e depois vai entrar um novato, vai começar a gritar lá atrás e aí tudo aquilo se perdeu. Né? Então, eu acho que tem as fazendas que a gente vê, né, que tem um excelente manejo, você percebe que isso é uma cultura, isso é cobrado, isso vem, né, já de cima para baixo. Então, não adianta a gente simplesmente querer mudar a nossa equipe. A gente tem que mudar lá em cima, a gente tem que mudar a gente primeiro. A gente tem que começar, às vezes, a ver as coisas de maneira diferente. Inclusive, né, às vezes, os técnicos. Né, eu que rodo bastante curral por aí, escuto muito. Né, quando eu vou trabalhar com a turma lá atrás, ele chega para mim e fala, doutora, quem tinha que estar aqui era o veterinário.
porque é ele que chega aqui, apressa a gente, tem horário para chegar, hora para sair, aquela correria. Então, eu escuto muito isso. Então, de novo, é uma mudança de foco que a gente precisa ter. E outra coisa, pessoal, é que a gente tem a gente percebe que na fazenda, principalmente em curral, a gente tem uma tolerância muito grande com as coisas erradas, né? A gente vê as coisas erradas, sabe que é errado, mas não fala nada, tá tudo bem, é assim, é normal, né? Quantas vezes eu mesmo, né, a gente via na fazenda aquele famoso cachorro que fica ali na saída do tronco, ali embaixo do ovo, mordendo o garrão de cada boi que passa, né? E às vezes a gente vai ali, ralha com o cachorro uma vez, o cachorro volta e aí o cachorro fica ali pegando no garrão de cada animal sem propósito nenhum e a gente, tá, é normal. Mesma coisa a questão do choque dentro do curral, né? É incrível a quantidade de fazendas que ainda usam choque dentro de curral. Eu não vou nem falar lá do sul do Brasil, então eu acho que 99% das fazendas que eu vou lá no Rio Grande do Sul ainda usam, né, aqueles choques, né, dentro do curral. Aqui eu acho que um pouco menos, mas ainda usa bastante também. Pô, que é um troço mais errado do que aquilo, gente? Você fazer uma vaca sentir dor para entrar dentro de um tronco, né? A vaca, um boi, ele tem que, né, tomar uma descarga elétrica. Vocês já tomaram um choque na vida de vocês? Trem ruim demais, você dá um pulo para frente, você assusta. E a sua vaca só entra no tronco se tomar um choque, porque você ensinou isso para ela. Então, tem outras maneiras da gente ensinar os nossos animais a entrar dentro de um tronco. Primeira delas é entender o porquê que ela tem aquele comportamento, né? A maioria das vezes ela não entra no brete, por quê? Porque ela está morrendo de medo, companheiro. E por que ela está com medo? Porque ela sentiu dor, né? Ela sentiu alguma dor ali, ela sofreu alguma pancada no tronco, e aí o bonitão faz o quê para fazer ela entrar? Faz ela sentir mais dor. E aí vira, né, um ciclo vicioso, né, ruim. Então, primeira coisa, faz ela entrar sem dor, né, sem sentir dor. Né? Uma dica rápida, usa um laço, pega o laço, em vez de pôr no pescoço, coloca lá atrás, passa por trás da anca dela, igual usa, né, para ensinar cavalo a cabrestear, passa por trás e puxa para frente. Se ela vai entrar na marra, vai ter que puxar 2 de cada lado às vezes, mas ela não vai sentir dor. E aí você deixa ela passar direto, depois, na próxima vez, você usa, né, faz o procedimento que você precisar fazer nela. E, por último, pessoal, entender, né, que ninguém gosta mais de gado do que peão. Né? Às vezes a gente, principalmente em palestras que eu dou por aí, às vezes, infelizmente, eu escuto muito produtores, técnicos falar assim, quero ver você colocar isso na cabeça de peão, né? Como se o peão fosse um cara malvado, bruto, rústico e sistemático, né? Igual falam por aí. Mas, na verdade, essa turma, cara, eles vivem de gado, né? Desde que eles acordam, que eles montam num cavalo de manhã cedo até o fim do dia, o trabalho que eles fazem é cuidar desses animais. Né? Eles cuidam do gado o tempo inteiro. Né? Eles vão parar um rodeio, eles vão curar um bezerro quando nasce, vai trocar de pasto, tudo é para quê? Para cuidar dos animais. Então, o peão, ele gosta de gado, porque senão ele não ficava na profissão, né? Porque a gente sabe que a lida não é fácil. Se o cara não gostar realmente, não amar aquilo que ele faz, ele não fica. Né? E, às vezes, a gente esquece disso. Então, eu acho que quando a gente, né, valoriza esse cuidado que eles têm e mostra para eles que eles podem justamente usar aquele conhecimento que eles têm de gado, porque ninguém conhece mais gado do que eles, gente. Eles dão um show na gente quando vão trabalhar. Por quê? Porque eles conhecem gado, porque eles estão o tempo inteiro vivenciando, né, com aqueles animais. Então, assim, ninguém sabe ler melhor um gado do que um peão. Principalmente, né, a gente vê aquele cara que está vaca, fazenda de cria, né, o cara conhece as vacas desde que ele nasceu, desde que as vacas nasceram, né, todas elas, ele sabe o comportamento de cada uma, né. Então, ensinar essas pessoas, mostrar para elas que no momento que ela usa esse conhecimento que eles já têm de gado a seu favor, tudo fica muito mais fácil e o ambiente do curral acaba sendo um ambiente, né, muito melhor, com muito mais harmonia. Bom, pessoal, acho que essa é a mensagem aí que eu queria deixar para vocês. Obrigada aí pela presença de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui à disposição também. Perguntas, pessoal? Alguém? Adriane, foi uma corajosa. Bom dia.
Adriane, a respeito daquele primeiro trabalho que você mostrou do confinamento, aquela diferença que deu da perda ali na limpeza, né, no frigorífico, esses animais, a diferença de manejo foi só no momento do embarque. Na chegada, na fazenda, nada. Manejo nenhum que teve com esses animais confinados, não teve a técnica de vocês. Perfeito. Os dois tinham vidas iguais até então. A única diferença foi no curral. Na hora do embarque, o manejo lá atrás, né, antes de pesar, lá eles passam antes do embarque, passam pelo tronco, pesa, e aí segue na continuação para um outro compartimento, e aí já vai para dentro do tronco. Ele não precisa passar 2 vezes, ele já tem, né, tem uma outra seringa ali na frente que encaminha os animais para dentro do caminhão. Então, a única diferença foi isso, foi a forma como foi trabalhado, e, principalmente, o fato de não usar o choque na carreta. Só de você não usar o choque, assim, é óbvio que é o que eu falo, não adianta você querer não usar o choque na frente, mas lá atrás você está fazendo porcaria, entendeu? Você está com seus animais extremamente agitados, o boi bravo, bufando, aí depois você olha para o caminhoneiro e fala, você está dando choque no meu boi. Eu falei, companheiro, você está mandando umas feras, umas onças para dentro da carreta, como é que você quer que o cara acomode aquilo lá? É muito difícil. Então, primeiro você tem que fazer o dever de casa. Depois você tenta ajustar, né, o transporte. Tem seus desafios? Tem, principalmente carreta de 2 andares. É muito mais difícil. Nesse caso, que eu falei que a gente usou 0 choque, eu esqueci de comentar, mas como eu disse, o confinamento é do próprio frigorífico, então é próximo. Então, eles só mandam carreta baixa. Não tinha carreta de 2 andares. Carreta de 2 andares, você não precisa choque, não precisa. Carreta de 2 andares, eu confesso que, às vezes, tem suas dificuldades. Mas, assim, a minha recomendação conversa com o caminhoneiro, né? Primeiro, capricha lá atrás, faz primeiro o seu dever de casa, depois você conversa com ele, né? E pede para ele, fala, só usa se necessário, porque às vezes é o costume, ele fica ali com aquele negócio na mão, o boi parou já na entrada da carreta, ele já e o animal já pula para frente, aí vem uma descarga de adrenalina, aí o animal já fica nervoso, né? Aí ele entra lá dentro da carreta já nervoso, já não enxerga a porteira, aí mais choque, aí o negócio vira, né, um ciclo vicioso. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Só puxou a fila, né? Bom dia, Adriane, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pelas informações. Você trabalha em cima de um conceito, né? O que é mais difícil? Mudar a cabeça do proprietário, do gestor, ou dos peões que estão ali na lida do dia a dia? Toda a vida do gestor. Para o funcionário, como eu disse, assim, eles pegam uma técnica muito fácil, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade com o peão, muito pelo contrário. No momento que eu acho que a técnica, ela valoriza muito o trabalho dele, que é o que eu costumo falar. De qualquer jeito, qualquer um faz. Você não precisa entender de boi para pôr um gado para dentro. Junta 3, 4 pessoas que nunca viu gado na vida dele, mas tem um pouquinho de coragem, né? Faz um rau-rau lá atrás, né? Bandeira e ré, e põe o gado para dentro. Agora, um caboclo sozinho lá atrás, sem pau, sem grito, mandando gado, rapaz, o cara tem que ser bom, ele tem que entender, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Não pode ser um peão abeia, igual a turma fala, ele tem que ser bom. Então, acho que isso acaba que valoriza, né? Eles aprenderem a usar essa experiência que eles têm, que é só deles, né, a seu favor na hora de trabalhar. E isso acaba que é muito bonito. Quando você chega num curral e você olha e vê um cara sozinho lá atrás mandando gado naquele silêncio, o negócio fluindo, principalmente, você fala, rapaz, olha só, aqui a turma é diferente, né? Aqui a turma entende do tal do gado. E a gente comenta, né? Consultor, técnico, vendedor que anda por aí, comenta muito, né? Tanto as coisas ruins quanto os manejos derramados, né? Os que são ruins a gente comenta também. A turma fala, nossa, manejo naquela fazenda, né, é horrível. E eles levam o nome da fazenda com eles. Então, eu acho que para eles é muito mais fácil, e até porque eles entendem o comportamento do gado. Às vezes, os gestores, né, o dono, ele não está na lida no dia a dia, ele não entende, às vezes, até a dificuldade, às vezes, que é, né, o manejo. Só sabe, às vezes, culpar e julgar, mas ele não pula lá dentro, né, para vivenciar o que a turma lá está vivenciando. Então, com certeza, é muito mais fácil eles entenderem a técnica e eles enxergarem, né, o tanto que as coisas melhoram do que, às vezes, a própria gerência. Mas tem que vir de cima para baixo. Não adianta a parte de cima não mudar. Mais alguém?
Então é isso, Adriane. Foi um prazer ter você conosco. Acho que cada dia mais nossa preocupação com o bem-estar ela precisa ser incorporada na fazenda, né? Então é um caminho sem volta, né? Muito obrigada, foi uma honra escutar a sua palestra. Obrigada. Só um último recado que eu estava quase esquecendo. Meu namorado já ia brigar comigo que eu não falei do canal do YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube, pessoal. Se vocês colocarem lá Nada nas Mãos ou Adriane Zarte, vocês vão encontrar. Tem um monte de vídeo, tá, pessoal, que pode ser útil para vocês no dia a dia. Tem de fazenda de cria, de engorda, e com vários tipos de currais diferentes em vários cantos do Brasil. Então, né, por favor, quem gostar, acessa lá e também compartilha, porque eu acho que é importante a gente mostrar um bom manejo, porque às vezes a gente só espalha o quê, né? As presepadas, né? Ninguém capeando o boi, correria, bagunça, né? A gente acaba mostrando as coisas erradas e esquece de mostrar as coisas bem feitas, um manejo bem feito, um manejo bonito. Muito obrigada novamente pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu vou ficar aqui, pessoal, de tarde também, então, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre o manejo, eu estou à disposição aí. Valeu e um abraço a todos.